Boa tarde. Começando o nosso canal teórico, agradecer a presença do Dr. Tiago Mafort, grande pneumologista lá do Centro Hospitalar de Niterói. Gentilmente aceitou o convite da gente poder explanar sobre asma brônquica, uma patologia muito comum no nosso módulo de família, na nossa residência. Eu tenho certeza que o doutor Tiago vai poder esclarecer e nos ensinar um pouquinho sobre essa patologia. A Prefeitura e a nossa residência agradece a permanência e a vinda do doutor Tiago aqui, gentilmente, para a gente poder participar dessa nossa conversa. Um abraço. Uma boa tarde a todos. Eu queria agradecer inicialmente o convite, o Jefferson, que pediu para que eu viesse aqui, e dizer que para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho dessa doença que é tão prevalente no nosso meio, né? Eu sou pneumologista, então sou suspeito para falar, porque o dia a dia da nossa atuação profissional inclui os pacientes com asma, e vocês também da medicina de família, acredito que vejam muitos pacientes asmáticos no dia a dia. Então, eu vou fazer essa apresentação aqui nos próximos minutos e depois me coloco à disposição para a gente bater um papo e tirar qualquer dúvida. Primeiro, a respeito da definição da asma. A asma é uma doença heterogênea, caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas. Esse é um conceito importante, porque é uma doença inflamatória. E isso vai ter que ser levado em consideração tanto no diagnóstico, mas também no tratamento. Porque a gente vai ver que um dos pilares do tratamento da asma é uma medicação anti-inflamatória, que é o corticoide inalatório. Então, a base fisiopatológica da doença é um processo inflamatório da via aérea e do parênquima pulmonar. Então, para a gente conseguir combater esse processo inflamatório, a gente vai precisar de uma medicação anti-inflamatória. A gente vai ver que os broncodilatadores têm o seu papel no tratamento, mas não são a principal ferramenta. A principal ferramenta terapêutica é o corticoide, pelo seu efeito anti-inflamatório. Os sintomas são variáveis, e aí variável de pessoa para pessoa e variável também na mesma pessoa. Ao longo da história de vida daquela pessoa, ela pode ter sintomas diferentes e mesmo ao longo de um mesmo dia, ela pode ter pela manhã um tipo de sintoma e de repente à noite um sintoma diferente. E um paciente asmático nem sempre é igual ao outro paciente asmático. Alguns se apresentam com tosse, outros com dispneia, outros com aperto no peito. Então é uma doença heterogênea com sintomas muito variáveis. E ela se caracteriza, do ponto de vista funcional, por uma limitação do fluxo aéreo. O que é isso? Ela é uma doença obstrutiva, então o paciente, no início, ele vai ter uma dificuldade para expirar. Vai acontecer um mecanismo de válvula na via aérea, que no início a inspiração ela ocorre até de maneira adequada, mas ele vai ter uma dificuldade expiratória. E com isso, o ar vai ficando retido nos pulmões, e aí, numa fase mais avançada, ele também vai ter dificuldade inspiratória, por essa limitação ao fluxo aéreo. E aí, do ponto de vista funcional, na espirometria, o que a gente vai ter é um distúrbio ventilatório obstrutivo, normalmente com uma resposta broncodilatadora positiva. Esse paciente, quando for fazer a espirometria e for usar o broncodilatador, a gente vai ver que essa limitação ao fluxo aéreo, ela costuma ser reversível. Os principais sintomas da asma são esses 4: dispneia, tosse, simbilos e aperto no peito. A gente também já falou um pouco sobre isso
mas é importante a gente salientar que nem todos os 4 sintomas vão estar presentes sempre. Vai ter paciente que vai ter um dos sintomas, outros vai ter 2 ou 3, alguns vão ter os 4 sintomas, mas a gente precisa ter isso em mente. Que, por exemplo, vai ter aquele paciente que vai ter a asma variante tosse, que vai se apresentar basicamente com tosse, que normalmente é uma tosse seca, que costuma piorar no início da manhã ou no início da noite. Assim como os outros sintomas também costumam piorar ou no início da manhã ou à noite. E um outro conceito importante é que nem toda asma sibila e nem tudo que sibila é asma. A gente tem que ter bastante atenção nisso, porque tem outras doenças que também podem cursar com sibilo, principalmente insuficiência cardíaca, asma cardíaca, outras doenças pulmonares, como bronquiectasias, algumas doenças intersticiais pulmonares, corpo estranho na via aérea, que é mais comum na população infantil, e também tumores em via aérea e outras patologias. Então esse é um conceito importante também. Dados importantes que a gente vai ter que buscar na anamnese desse paciente que a gente suspeita de asma. Histórico de atopia costuma estar presente no paciente com asma. Ela é uma doença inflamatória, na grande maioria das vezes, de fundo alérgico. Então o paciente costuma ter rinite, ou dermatite atópica, ou alergia alimentar associada. Então isso vai ter que ser questionado na anamnese. O paciente também costuma ter história familiar, ou de asma ou de atopia. Então esse é um dado que também precisa ser buscado. E na história patológica preguiça, principalmente no paciente adulto, a gente tem que questionar a respeito de história de asma na infância. Porque esse paciente normalmente teve asma na primeira infância, e aí pela própria história natural da doença, ele melhora, e aí, na idade adulta, ali depois dos 30 anos, ele pode voltar a apresentar sintomas. E um outro conceito importante é a asma do idoso. Tem um grupo de pacientes com asma que vai apresentar a doença só numa idade mais avançada. Então a gente também tem que lembrar que idoso pode ter asma. Então isso é um conceito que a gente tem que ter sempre em mente. E na anamnese e na história desses pacientes, a gente buscar possíveis gatilhos para asma. Os mais comuns são a atividade física. Existe aquela asma induzida pelo exercício. Então o paciente inicia uma atividade física e aí percebe tosse, dispneia, chiado no peito. Lembrando que a atividade física pode ser um gatilho para broncoconstrição, risos, ar frio. Tem paciente, às vezes, que fica com dispneia quando ri. Então, lembrar que isso pode ser um sinal de asma. O ar frio é um gatilho importante. Os pacientes costumam piorar nessa época do ano, na época de inverno. Ou então os pacientes que trabalham num ambiente mais quente, quando entram num ambiente com ar-condicionado, por exemplo, que tem esse choque com mudança de temperatura, isso pode ser também um gatilho para ele ter sintoma de asma. Infecções respiratórias, principalmente infecções virais. A gente sabe que os vírus respiratórios, às vezes, são gatilho inicial para, a partir dali, o paciente abrir um quadro de asma. A gente está vendo que a Covid pode ser também um fator precipitante para o paciente abrir ou então exacerbar num quadro de asma previamente existente. Exposição ambiental também são gatilhos importantíssimos que a gente sempre tem que buscar. Por exemplo, poluição, tabagismo, umidade e alérgenos. Às vezes o paciente vai viajar para um local que ele não está acostumado, por exemplo, serra ou uma casa mais úmida, com mais umidade, com mofo, e aquilo ali serve de gatilho, tanto para ele iniciar um quadro de asma ou
para ele exacerbar um quadro pré-existente. Então, isso tudo tem que ser pesquisado na história desse paciente. E como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito a partir de uma anamnese detalhada do exame físico desse paciente, lembrando que o achado mais comum na ausculta são os sibilos, mas nem sempre eles estão presentes. E aí, a partir da anamnese do exame físico, a gente vai solicitar os exames complementares, que são também importantes para a gente investigar os pacientes. Os exames complementares eu dividi em 2 grupos. Os grupos inespecíficos, que são mais importantes para a gente afastar outros diagnósticos do que para confirmar o diagnóstico de asma. Lembrando que uma série de doenças respiratórias e até doenças cardíacas e de outros sistemas entram no diagnóstico diferencial. Então, os exames complementares são importantes nessa investigação. O hemograma pode mostrar, por exemplo, eosinofilia. Alguns pacientes com asma cursam com eosinofilia no sangue periférico. Outros exames de sangue são importantes para afastar outros diagnósticos. Marcadores de alergia também podem ser importantes nos pacientes com asma alérgica, como, por exemplo, o IgE total, o IgE específico e os testes alérgicos, acabam sendo exames mais solicitados pelo alergista do que por nós pneumologistas ou pelos clínicos, mas que têm importância na asma alérgica. Exames de imagem, por exemplo, a radiografia de tórax, na grande maioria dos casos de paciente com asma, vai ser normal. Para a gente ter uma radiografia de tórax com hiperinsuflação como essa, já tem que ser uma asma já de mais tempo, com mais gravidade. A mesma coisa a tomografia de tórax. Na grande maioria dos casos, ela é normal, mas ela é importante para a gente afastar outros diagnósticos de doença pulmonar, como, por exemplo, bronquiectasias, infecções respiratórias, doença intersticial pulmonar e outras patologias. Na asma em si, o que a gente pode ter na tomografia? Hiperinsuflação, áreas de mosaico, como nessa tomografia aqui, que a gente vê essas áreas mais ventiladas, mais escuras, com áreas menos ventiladas. Isso é o que a gente chama de perfusão em mosaico e pode denotar doença de pequena via aérea. Então, no paciente asmático, a gente pode ter essa alteração de aprisionamento aéreo de doença de pequena via aérea. E os exames específicos, eles são importantes para confirmar o diagnóstico da asma. E o principal exame específico é a espirometria com a prova broncodilatadora. Ele é um exame tanto de triagem diagnóstica como de acompanhamento dos pacientes com asma. A gente vai ver mais para frente que o principal achado da espirometria é um distúrbio ventilatório obstrutivo com índice de Tifenor abaixo de 70, e o paciente costuma ter uma resposta broncodilatadora positiva com aumento, tanto do VF1 quanto do CVF, após o uso do broncodilatador de curta duração. Outros exames específicos são o pico de fluxo respiratório, que é o peak flow, que é aquele dispositivozinho que o paciente pode levar até para casa e fazer uma medida seriada do pico de fluxo respiratório. E essas medidas têm correlação com o controle. Se o paciente tem uma variação maior que 10% ao longo do dia na medida do pico de fluxo, isso pode mostrar que ele está com uma asma não controlada. Outros testes de função pulmonar mais específicos são reservados para casos de diagnóstico mais difícil e é mais reservado para o especialista, como, por exemplo, o teste de broncoprovocação, que é um teste de função pulmonar que a gente faz nebulização de uma substância irritativa para a via aérea, por exemplo, a metacolina ou a histamina, e ela é reservada para aquele paciente que tem um quadro clínico muito sugestivo, mas uma espirometria normal.
E aí a gente pode lançar mão do teste de broncoprovocação. E um outro teste é a medida da capacidade de difusão ao monóxido, que a gente chama de DLCO, que é um teste que mede a permeabilidade da membrana alvéolo capilar. O paciente vai inalar uma mistura contendo uma pequena fração de monóxido e depois vai fazer uma manobra expiratória. E a diferença do que foi inspirado para o que foi expirado é o que difundiu. Na asma, a medida da capacidade de difusão costuma estar aumentada por uma redistribuição do fluxo sanguíneo para o pulmão. Então ela é importante mais para a gente afastar o diagnóstico de asma do que para confirmar. O feno é um outro exame, que é a medida da fração exalada do óxido nítrico, que infelizmente o acesso é muito pequeno aqui no Brasil, até porque é um teste muito caro, mas ele é um teste importante na asma, porque os pacientes que têm feno elevado são aqueles que mais respondem ao corticoide inalado. Mas é um teste usado basicamente para pesquisa aqui no Brasil. Falando um pouquinho mais a respeito da espirometria, que é um principal teste de diagnóstico e de acompanhamento desses pacientes com asma. A espirometria vai mostrar para a gente a obstrução ao fluxo aéreo, que se caracteriza por uma relação VF1-CVF menor que 70% e costuma ter uma resposta broncodilatadora positiva, com aumento de 200 ml e 12% no VF1 ou um aumento de 350 na capacidade vital forçada no CVF. Então, quando ele tem um desses dois parâmetros, melhora em um desses dois parâmetros, a gente diz que ele teve uma resposta broncodilatadora positiva. E no paciente com asma, a presença de uma resposta broncodilatadora positiva demonstra que a doença não está sob controle. O paciente asmático controlado não costuma ter resposta broncodilatadora. Então é um teste de avaliação importante para a gente também fazer o segmento desse paciente. Porque às vezes ele tem muito pouco sintoma, mas aí fez a espirometria, tem uma resposta broncodilatadora, significa que ele está com a doença não controlada. E aí a gente vai ter que otimizar o tratamento a fim de buscar o melhor controle dessa asma. O algoritmo diagnóstico ficou com a letra pequenininha, mas eu acho que dá para a gente ver aqui. Paciente com sintomas respiratórios. Os sintomas são típicos de asma? Se sim, a gente vai fazer a história, um exame físico detalhado e os exames complementares. A história, os exames físicos e os exames complementares corroboram o diagnóstico de asma. Eu vou efetuar a espirometria ou o pico de fluxo, o fluxo expiratório máximo com teste de reversibilidade. Os testes corroboram o diagnóstico de asma? Se sim, ótimo, beleza, ele fechou o diagnóstico de asma. Se o paciente tem sintomas respiratórios, mas os sintomas não são típicos de asma, eu vou buscar dados na história mais detalhados, outros exames complementares, buscando outros diagnósticos. Eu não encontrei esses diagnósticos e continuo suspeitando da asma, aí eu volto aqui para esse fluxo. Se um diagnóstico alternativo foi confirmado, beleza, esse paciente não tem asma. Nesse meio, se eu ainda fiquei na dúvida, ou se aquele paciente que tem uma história clínica compatível e fez uma espirometria que não foi sugestiva, aí eu venho aqui para essa área, que é essa área do meio, que é mais ou menos o limbo. E o que é importante nesse paciente com asma? Porque às vezes eu faço a espirometria no momento que o paciente está bem, e a espirometria vai ser normal. Então, às vezes, eu tenho que repetir essa espirometria no segundo, no terceiro momento, ou fazer um teste de broncoprovocação para buscar esse distúrbio obstrutivo
com uma resposta broncodilatadora positiva. E aí sim, a gente vai chegar no diagnóstico de asma. E um outro conceito importante é aquela primeira coluna. Se o paciente já tem muito sintoma e tem risco de estar pior, eu posso, no primeiro momento, instituir para aquele paciente e conversar com o paciente e junto para ele decidir um tratamento empírico, uma vez que o paciente está muito sintomático e pode ter risco de evoluir para um quadro mais grave, e aí eu instituo um tratamento empírico para asma e num segundo momento eu faço a investigação mais detalhada, porque se o paciente tem risco de evoluir para um quadro mais grave, obviamente ele vai precisar ser tratado antes de fazer os exames complementares. E como que a gente avalia o controle dos sintomas desse paciente com asma? São 4 perguntas simples com respostas sim, não. Eu pergunto para esse paciente se nas últimas 4 semanas ele teve sintomas de asma diurna mais que de 2 vezes por semana, sim ou não. Se ele despertou à noite por conta da asma, sim ou não. Se ele teve necessidade de uso de medicação de resgate mais que 2 vezes por semana, sim ou não. Ou se a asma está trazendo limitações para as atividades do dia a dia. Se ele não tem nenhum ponto, a asma está controlada. Se ele tem 1 ou 2 pontos, a asma está parcialmente controlada. E se ele tem 3 ou 4 pontos, isso significa que a asma não está controlada. E aí eu vou ter que ajustar a terapêutica desse paciente, buscando sempre colocá-lo no grupo dos que têm a asma controlada. E existem fatores de risco relacionados ao controle inadequado da asma e as exacerbações. E quais são esses fatores de risco que a gente sempre vai ter que estar pesquisando para esses pacientes? O primeiro é o histórico de sintomas recorrentes e uso frequente de SABA, que são os broncodilatadores de curta, que é o famoso Aerolim. É o paciente que tem sintoma recorrente e precisa usar broncodilatador de curta com frequência, ele tem maior risco de evoluir para doença grave e de exacerbar. Isso significa que a doença dele não está controlada. Um outro fator de risco importantíssimo, que eu até sublinhei, é o uso inadequado dos dispositivos inalatórios. Só isso daqui valeria uma aula. A medicação inalatória, ela é eficaz, ela é efetiva, mas ela precisa ser usada de maneira adequada. Não é fácil usar dispositivo inalatório. Eu não sei se vocês já chegaram a experimentar esses dispositivos, mas não é simples. Então a gente tem a obrigação de saber como usa e de explicar a cada consulta como que usa. Porque tem trabalhos brasileiros, inclusive do professor Leonardo aqui da UF, mostrando que no hospital universitário, que é o Hospital Antônio Pedro, cerca de 80% dos pacientes com asma têm alguma falha em algum dos momentos no uso do dispositivo inalatório. Então é importante a gente conhecer um dispositivo e saber ensinar corretamente para o paciente. Um outro fator relacionado ao não controle é o não uso do corticoide inalatório. Como eu falei no início, a asma é uma doença inflamatória. Então o tratamento tem que incluir um corticoide inalatório. Para sempre? Não. Mas quando o paciente estiver com a doença não controlada, ele vai ter que estar usando corticoide inalatório. Pode ser que ao longo do tratamento ele atinja o controle da doença. E aí, como ela é uma doença muito variável, pode ser que ele fique por algum tempo sem necessitar do corticoide inalatório. O paciente que tem VF1 baixo desde o diagnóstico, ele também tem mais risco de exacerbar. Questões psicológicas e socioambientais são importantes. Os pacientes que têm doença psiquiátrica, transtornos psicológicos e baixo nível socioeconômico têm maior risco também, principalmente pela maior dificuldade ao acesso
aos medicamentos. O tabagismo e a exposição ambiental são fatores de risco importantes. E o uso de medicamentos broncoconstritores. É a principal classe de medicamentos que pode causar broncoconstrição são os beta-bloqueadores não seletivos. E a gente tem que lembrar para esses pacientes que às vezes têm outras comorbidades, que o paciente asmático ele deve evitar o uso de beta-bloqueador, principalmente os beta-bloqueadores não seletivos. E a gente tem um histórico de um paciente lá no Pedro Ernesto que usava um colírio beta-bloqueador e no momento de crise ele foi fazer a nebulização e confundiu o beta-bloqueador com o colírio. Ele nebulizou com o colírio e teve uma crise de broncoespasmo grave e acabou falecendo. Então a gente tem que ver também o uso de colírios beta-bloqueadores podem ser fator de risco. Até porque às vezes o colírio entra pelo duto lacrimal e o paciente acaba engolindo o colírio, né? Então a gente tem que estar com isso em mente. E as comorbidades, que também são fatores de risco. Rinite, obesidade é um fator de risco importante, até para asma de difícil controle, alergia alimentar, doença do refluxo gastroesofágico, que também entra no diagnóstico diferencial, às vezes, da tosse. Síndrome da apneia obstrutiva do sono também é fator de risco. Doença psiquiátrica e gravidez. Lembrando que não há uma regra na gravidez. Tem paciente que tem asma e na gravidez melhora. Tem paciente que tem asma e na gravidez piora. E os medicamentos utilizados no tratamento da asma, corticóide inalatório e broncodilatador, são seguros durante a gravidez. E o tratamento? Lembrando que a base do tratamento é o corticóide inalatório, normalmente associado a um broncodilatador. Inicialmente, é um beta-agonista, mas a gente também pode lançar mão, em fases mais avançadas, de antimuscarínicos. E mais uma vez, reforçando que a técnica inalatória correta é essencial para o sucesso terapêutico. Esse é um videozinho da House, aquela série, aquele seriado, que eu não sei se vocês conhecem, já devem conhecer, mas é bem ilustrativo dessa questão do uso dos dispositivos inalatórios. Então, assim, parece um pouco folclórico, mas é isso, né? A gente tem que reforçar com o paciente o uso do dispositivo inalatório. Eu já vi paciente usando os dispositivos em pó seco, tipo Alenia, tipo Forazec, pelo nariz. Ele botava no nariz e, não sei como, mas ele conseguia. Então, o uso do dispositivo inalatório é importantíssimo. Por isso que a gente tem que bater nessa tecla reiteradamente. Esse é o principal quadro dos steps, dos níveis de tratamento da asma. Esse aqui é a atualização de 2021, agora, fresquinho do GINA, que é o documento mundial que fala sobre a asma e que anualmente propõe o esquema terapêutico, diagnóstico e terapêutico da asma. Então, nesse quadrinho, ele propõe dois caminhos para a gente tratar a asma. No primeiro caminho, nos níveis 1 e 2, que eu acho que é a asma que vocês mais pegam na medicina da família, que é aquela asma intermitente leve, ou aquela asma persistente, mas leve, vocês vão ficar aqui nos níveis 1, 2 e até o nível 3. E aí o que é importante a gente reforçar? Que desde os primeiros níveis, o que eles sugerem? ICS mais LABA. Formoterol com corticoide, ou outro broncodilatador com corticoide. Desde o início, esse paciente vai precisar usar, por exemplo, Alenia, Forazec, Foster, o que tiver disponível. Formoterol com lecometazona, formoterol com budesonida. E o que é importante? Que a medicação de resgate para esses pacientes vai ser a mesma. Isso mudou desde o GINA de 2019, que diz que a medicação de resgate para o paciente com asma
também deve incluir o corticoide inalado. Antigamente a gente fazia o resgate com o beta-2 de curta. Então, isso desde 2019 mudou. Por quê? Porque mostrou-se que os pacientes que fazem resgate com beta-2 de curta têm maior mortalidade. Então, deve incluir o corticoide inalatório também no resgate. E lembrando que os beta-2 de longa, tipo formoterol, o início de ação é em 5 minutos. Então, ele também pode ser usado para resgate. E a gente vai deixar de usar o Aerolim? Não. Por quê? Porque aqui, no segundo caminho de tratamento de asma, ele diz que o beta-2 de curta pode ser usado como resgate desde que o paciente já venha usando corticoide inalatório. Então, ele tem que estar usando o corticoide inalatório. Aquele paciente que tem asma intermitente leve, com crises eventuais, e tem uma crise, ele precisa usar o corticoide inalatório. Ele não vai tratar mais a crise de asma dele só com beta-2 de curta. Entenderam esse conceito? O beta-2 de curta vai ficar reservado para o paciente que já vem usando beta-2 de longa associado a corticoide inalatório. Entenderam? Então esse é um conceito importante. E aí, se o paciente é mais grave e está em nível mais avançado, a gente aumenta a dose do corticoide inalatório. E aí, no STEP 5, a gente pode associar um antimuscarínico, que o que tem disponível no Brasil para asma, que o que está liberado é o tiotrópio, que é o Spiriva, mas sempre associado às outras medicações. E também pode fazer, nos casos ainda mais graves, os imunobiológicos, que acaba sendo reservado para o especialista em centro de referências. A gente tem anti-IgE, anti-L5, antirreceptor de L5 e anti-L4 já liberado no Brasil para asma. Mas são para casos muito mais graves nos centros de referências. E aqui embaixo, algumas outras drogas que são de coadjuvantes no tratamento, que basicamente são os antileucotrienos, o montelukast e as xantinas, que a gente usa como tratamento adjuvante, às vezes para aquele paciente que tem muita rinite, o antileucotrieno tem uma resposta boa nesses pacientes. Então, basicamente, é isso aí. Beta-2 com corticoide, o paciente não respondeu, aumenta a dose do corticoide inalatório, e aí a gente pode fazer num dispositivo isolado. A gente tem na farmácia popular a beclometasona, que é de graça, que a gente pode lançar mão. E aqui no programa da Prefeitura de Niterói, a gente tem formoterol com budesonida, também de graça, que é o Alenia. Não é isso? Com a LME, pelo menos lá no Antônio Pedro, eu prescrevia com a LME e o paciente pegava na policlínica para asma. Com a LME. Pelo menos para os meus pacientes a gente conseguia. Depois é bom vocês verem. Tiago, às vezes é LME ligado ao Estado. Ah, sim. Entendeu? Então tem que fazer um pedido na LME, dar entrada no Carlos Antônio, para eles conseguirem a nível estadual. A Secretaria Estadual que disponibiliza. Ah, então, entendeu? ótimo. Não é, infelizmente, na farmácia municipal de Niterói, e sim na farmácia estadual, na Rua México. Mas aí você faz um LME e ele é levado para a Secretaria Estadual para disponibilizar o remédio. Sim. Tá bom? Ah, beleza. É isso ou eu falei besteira? Ah, entendi. Tem que ser. Entendi. Tem que ser o pneumologista para fazer. É lógico, por exemplo, uma doença, estou dando um exemplo, esclerose, que eu sou neurologia, uma esclerose múltipla. Você não pode passar o interferon para o cara apanhar lá o interferon. Tem que ser o neurologista que tem que fazer a LME do interferon para apanhar lá. Entendi. É isso, né? Então acaba que o não especialista vai ficar com o que tem gratuito, que é o beta-2 de curta e o corticoide inalatório. E para o paciente que tiver condições, ele pode comprar uma associação de beta-2 com corticoide, que acaba sendo mais cômodo. Né? Sim. Sim. Sim, exatamente.
Sim. Eu também trabalho no hospital público, esse é o nosso dia a dia, né? Das dificuldades financeiras para o acesso aos medicamentos. Porque, bem ou mal, uma Lênia hoje está quase R$100, né? Então, para a população com uma renda um pouco menor, isso impacta no orçamento de uma maneira importante, né? Então, certamente isso dificulta o tratamento. Aqui só o que a gente tem disponível, que eu lembrei, por exemplo, de corticoide com beta-2 agonista, formoterol com budesonida. A gente tem a Lênia, Symbicort e Forazec, deixando claro que eu não ganho nada dos laboratórios, por isso que eu botei até o nome de todos. Formoterol com beclometasona é o Foster, formoterol com fluticasona, Lugano, vilanterol com fluticasona, o Relvar. Esse aqui tem uma particularidade, que é o único que pode ser usado uma vez ao dia, que é a meia-vida de 24 horas, e o salmeterol com fluticasona, que é o Seretide, que são todas associações de corticoide com beta-2 agonista. Corticoide isolado, os que eu lembrei, a budesonida é o Buzonide Capsi e o Miflonide, a beclometasona é o Clenil e a beclometasona genérica, que tem no farmácia popular. A mometasona é o Oximax, que também pode ser usado uma vez ao dia, e a fluticasona, que é o Flixotide. Beta-2 de longa isolado, formoterol. A gente tem Fluir e o Flormocaps, e o beta-2 de curta isolado, que é o salbutamol, que é o Aerolin ou Aerodine, que também tem na farmácia popular. Lembrando que são drogas de meia-vida curta, que para o paciente que a gente está querendo controle da doença, ele vai ter que ser usado de 6 em 6 horas. Para a gente ter... Tiago, desculpe, que a gente aqui está falando médico de família. Quando você fala farmácia popular, eu fico feliz. Então era bom você dar uma diminuída só no que tem na farmácia popular. Eu não sei se todos eles sabem. Eu acho que isso era importante. Sim. Quando você fala, tem na popular, eu já fico feliz da vida aqui para dizer. Eu não sei se vocês pescaram isso, porque isso aí é importante, né? Porque a farmácia popular é um programa do governo federal que disponibiliza nas farmácias de rede medicações gratuitas para hipertensão, diabetes e também para asma. E para asma a gente tem. Sabido bem isso aí, gente? Pegou aí, legal? E basta um receituário comum, que agora tem validade de 3 meses e com a pandemia foi estendido para 6 meses. Então o acesso até foi um pouco facilitado. Tá certo. A gente tem uma associação de beta-2 de curta com anticolinérgico de curta, que é o Dovente, que tem uma associação de beta-2 com anticolinérgico, e o anticolinérgico de longa, que ele é reservado para aqueles pacientes STEP 5, que é o antimuscarínico de longa, que é o Spiriva, que aí o acesso já é muito mais difícil, que o custo é muito mais alto. Então isso é um pouco da asma do dia a dia. E a gente não tem como falar da asma sem falar da exacerbação, daquele paciente que tem a crise de asma, que vai se apresentar lá na medicina de família, no consultório, ou nas unidades de emergência. Então, para a gente terminar, eu vou falar aqui no finalzinho um pouco a respeito das exacerbações da asma. O que caracteriza a exacerbação? É a piora aguda ou subaguda dos sintomas, caracterizado por uma piora clínica e da função pulmonar. Ela pode ser a apresentação inicial da asma. Muitas vezes aquele paciente vai fazer o diagnóstico durante uma exacerbação e ela pode ser grave e ameaçadora da vida. Então ela precisa ser abordada de maneira rápida, porque aquela exacerbação ela pode piorar ao ponto de trazer risco de morte para aquele paciente. Teve aquela atriz lá, Fernanda Jung, que faleceu numa exacerbação de uma asma. Então a gente tem que estar atento a isso. Quais são os pacientes que têm risco aumentado de exacerbar? São aqueles que na história têm um passado de exacerbação grave, com necessidade de internação e ida para o CTI. Então um paciente que uma vez precisou internar por asma, ele tem risco aumentado de ter uma exacerbação grave. Então a gente tem que ficar de olho. Os pacientes que não usam corticoide inalatório ou que tenha baixa aderência ao tratamento, e pacientes que têm histórico de necessidade de corticoide oral para tratar a asma, ou uso frequente
da medicação de resgate. Lembrando que os pacientes com asma, às vezes, precisam do corticoide oral. Não é o dia a dia, mas aquele paciente que tem uma doença mais grave, às vezes a gente só consegue controlar usando a prednisona por via oral. Pacientes com algumas comorbidades, como, por exemplo, doença psiquiátrica, atopia grave, idade avançada com múltipla comorbidade, que exacerbam, tem risco aumentado de ter uma exacerbação grave. E aquele paciente que não tem um plano de ação traçado entre o médico e o paciente. É o paciente que tem asma, a gente explica para ele, se piorar, tem que fazer o uso do broncodilatador com corticoide, tem que, às vezes, fazer o uso de corticoide sistêmico. Então, o paciente tem que estar orientado para isso. E aí, qual é o tratamento da exacerbação? Corticoide sistêmico é importantíssimo nessa exacerbação. Normalmente, o que a gente faz é a prednisona de 40 a 50 miligramas por pelo menos 5 dias. Às vezes, a gente estende até por 10 dias. Ele vai fazer o dispositivo inalatório dele, LABA com corticoide. Se ele já faz uso, ele vai aumentar a dose e a frequência de uso da bombinha. Lembrando que, por exemplo, a Alenia, a gente pode fazer até 6 doses ao longo do dia com segurança. Então, numa exacerbação, ele pode aumentar a frequência de dose do dispositivo. Se o paciente estiver grave, hipoxêmico, o oxigênio e suporte ventilatório, e a gente vai tratar também os fatores desencadeantes. Se o paciente fez uma pneumonia e aquela pneumonia exacerbou a asma, ele vai tratar a pneumonia. A pneumonia viral, a gente tem visto alguns casos de Covid com gatilho para exacerbação de asma. Então ele vai ficar em observação hospitalar e tratar as comorbidades. Então, para a gente terminar, o manejo do paciente asmático implica no diagnóstico, no controle dos sintomas dos fatores de risco, incluindo a função pulmonar. Idealmente, esses pacientes têm que fazer uma espirometria anual para a gente ver se ele está controlado. Sempre, a cada consulta, reforçar a técnica inalatória e a aderência e discutir com o paciente a preferência dele, porque a gente sabe que tem dispositivo inalatório em spray, em pó seco, alguns em cápsula, outro que já vem pronto, tipo discos. Então isso deve ser apresentado ao paciente também. O ideal seria que ele tivesse acesso aos dispositivos para que ele pudesse escolher. Mas a gente sabe que no dia a dia isso é difícil. Então depois da avaliação, a gente vai ajustar o tratamento com as medicações, as estratégias não farmacológicas. Se aquele paciente tem atopia, a gente tem que conversar com ele para ele tentar evitar o contato com os possíveis alérgenos, que podem desencadear a asma. Tratar os fatores de risco modificáveis. E aí a gente vai ver a resposta, os sintomas, as exacerbações, os possíveis efeitos adversos dos medicamentos, a satisfação do paciente e a função pulmonar. E esse ciclo é permanente. Lembrando que a asma é uma doença crônica, incurável, mas que a gente consegue, na grande maioria das vezes, controlar esses pacientes de maneira adequada. É isso, obrigado. Muito boa apresentação, doutor Tiago. Eu vou aguardar as perguntas que virão certamente dos residentes. E eu, como neurologista, eu queria fazer uma perguntinha ao Tiago. Vejo lá no consultório alguns doentes com enxaqueca, aliás, alguns não, vários, e também tremor essencial. Agora nem tanto, mas há muitos anos atrás, lá na policlínica onde eu fazia ambulatório de neurologia, o remédio que era o mais barato e tem na rede era o propranolol. E eu aprendi lá no Instituto de Neurologia, sempre pergunto ao doente se ele tem asma ou não teve. E aí vinha aqueles doentes que falavam assim, não, eu tive asma com 5 anos, 10 anos. Eu te pergunto, é uma contraindicação formal, mesmo aqueles que tiveram lá na infância,
ou aqueles asmáticos crônicos, não sei se eu fui bem na minha pergunta, não pode usar beta-bloqueador, ou pode usar beta-bloqueador. E só para acabar, o tremor essencial também responde bem ao beta-bloqueador. Não sei se você sabe, né? Aquele tremor essencial, diferente do tremor parkinsoniano. E também, quando ele não pode usar o beta-bloqueador, a gente só tem uma chance, que é a primidona, que é um remédio que dá muita tonteira, e às vezes alguns doentes não toleram. Eu, particularmente, adoro o propranolol para tremor essencial. Mas quando o cara fala assim, tive uma crise de asma com 10 anos, o cara está com 50 na minha frente tremendo. Aí eu falo assim, será que eu vou usar o beta-bloqueador? Eu posso usar? Ou ligo para o doutor Tiago para ele dizer, pode sim, Jefferson. Não. Então eu queria, não sei se eu fui claro aí para você. Jefferson, para esse paciente que tem histórico de asma, eu faria pelo menos uma espirometria, para ver se ele tem um teste de broncodilatador positivo. Porque se ele tiver na espirometria obstrução ou uma resposta broncodilatadora positiva, aí eu evitaria o broncodilatador. Caso contrário, não. Eu acho que dá para usar com segurança. Esse paciente que teve asma na infância nunca mais teve crise. É aquele que tem asma ativa, aí não dá. Tem nem espirometria para ele. Isso aí. Muito obrigado, doutor Tiago. Vou convidá-lo, ele agora vai descansar um pouco, porque para mim aqui é cansativo, e ele certamente será convidado numa nova oportunidade. Quero agradecer a presença dele aqui hoje, dele ter vindo aqui bater um papo com a gente. Agradecer meus queridos residentes pela paciência. Tenho certeza que nós aprendemos. Eu aprendi. Sempre aprendo. Então, boa tarde para todo mundo e muito agradecido a todo mundo e ao doutor Tiago especialmente. Obrigado a todos. Estou à disposição.